Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe, toda noite, a partir das 10 horas, com reprises aí ao longo do dia, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Oceano. A nossa proposição, quando a gente criou o Papo Reto, foi trazer conversas que trouxessem reflexão, informação, por que não diversão, e a gente traz assuntos pertinentes ao dia a dia da maioria das pessoas. Hoje a minha convidada, ela é pra lá de especial. Isso não é bordão aqui de entrevistadora, não. Eu estou falando de Vanessa Leal, ela que é uma colega de trabalho de longa data, o quê? Mais ou menos uns 16 anos? Por aí. Por aí. A gente se conheceu trabalhando na área da comunicação, ela é uma das melhores editoras que eu já vi na vida atuando, e ao longo da vida se transformando, se reinventando como todos nós, e trazendo uma informação muito legal. Você já viu que a nossa mesa aqui está toda bonita, cheia de coisa, daqui a pouco eu vou explicar tudo direitinho. Primeiro, Vanessa, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, a gente veio para falar da Vanessa empreendedora, mas essa Vanessa lá atrás, menina, resolve a vida profissional ser editora. Primeiro, como é que a edição caiu na tua vida? Pois é, caiu bem acidentalmente, por acaso eu tinha uma amiga que na época viajou e ela tinha uma produtora lá em Joinville e ela não tinha ninguém que ficasse no lugar dela para cuidar do escritório, simplesmente, para atender telefone. E eu estava sem fazer nada naquele momento, ela disse, fica uns 15, 20 dias até eu fazer essa viagem. Eu disse, tudo bem. E era uma produtora. E eu cheguei lá, tinha uma menina que editava. E quando eu entrei na sala de edição, né, e vi aqueles monitores e tal, eu, cara, o que é isso, né? E ela disse, isso aqui é uma ilha de edição. E ela começou a me explicar, eu lembro só que eu sentei ao lado dela. E naquele dia eu comecei a aprender a editar com ela, e aí me apaixonei pela história. E dali, então assim, foi um acidente que aconteceu. E é muito louco, né? Porque a edição te leva para muitos universos, né? Sim. Dentro da edição você trabalhou desde a indústria do cinema, a publicitária, a campanha política, né? Te leva para muitos universos, e mesmo estando, né, num espaço confinado, né? Porque a edição é um trabalho meio solitário, tu mergulha em vários universos, exato, né, Vanessa? Cada job é um universo à parte, né? Então a gente tem contato com muitas coisas, com muitas pessoas, né? Com muitos assuntos. A gente acaba aprendendo muita coisa, né? Porque você entra verticalmente em cada assunto, né? E o editor é o cara que dá o tom da linguagem, né? Porque vem o material bruto, para quem, né, para quem é leigo e não sabe, vem o material gravado, a gente grava às vezes 20 minutos de uma entrevista para ir ao ar 40 segundos, para ir ao ar 3 minutos. E o editor é aquele cara que depura, né? Que coloca todos aqueles 20 minutos e vai selecionando ali as frases mais interessantes. Tira a essência. Bom, diante dessa máxima, dessa profissão, ela também é uma profissão estressante, porque você tem, por exemplo, um filme, né? Que você já editou filme. Sim. Um filme que tem 1 hora como resultado final. Às vezes demora um mês para editar. Sim. Não, eu já trabalhei em um projeto de meses, assim, uma série documental, como a gente terminou recentemente. Foram quase 10 meses de montagem, foram 10 episódios de 42 minutos. Então, assim, é um projeto que você faz uma imersão de quase 1 ano, né? Bom, diante disso também é um trabalho muito sazonal, né? Porque você trabalha com projetos, tem projetos por 1 ano, lindo, maravilhoso, sim. Daqui a pouco sabe Deus quando vai ter o próximo, né? Exatamente. E, né, mãe de 4 filhos, né? Vamos lá, vamos empreender. Mas não foi nessa angústia ou nessa ânsia de empreender que nasce a Aleca. Não. É num papo com a irmã daquela história dos 2 quilos a mais, né? A menos. A menos, né? A menos. Então, a gente sempre trocando ideias, né? Toda mulher sempre quer se livrar de 2 quilinhos, né? Que não me pertence. Ou mais, às vezes. Ou mais, né? Exatamente. E aí, a gente sempre pesquisando e olhando, e uma vez ela me falou dessa questão do carboidrato, né? Da redução de carboidrato, né? A importância do carboidrato. Até então, eu sabia o que eu aprendi na oitava série lá, né? Os macronutrientes. Mas nunca prestei atenção nisso, nunca levei isso em consideração. Mas aí ela me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar, nós duas aí em paralelo, ela mora em Curitiba e eu aqui em Itajaí, e começamos a pesquisar e começamos a achar umas coisas muito interessantes, e daqui a pouco a gente, vamos começar a fazer alguma coisa... Mas para consumo, né? Sim, reduzir o carboidrato. Então, quando você pensa em reduzir o carboidrato, a primeira coisa é cortar pães e massas, né? E pão é um negócio que é, assim, muito... É quase sacro, né? Pão tem que ter na mesa. É difícil e ele faz parte de um ritual, né? É cultural, né? Cultural. Muito. Então, mas se você quer reduzir carboidrato, você precisa reduzir o consumo de pão.
E é uma coisa muito difícil você cortar algo que é tão enraizado assim na cultura, né? E aí a gente começou a pesquisar e viu que tinha como fazer pães com menos carboidrato usando farinhas com menos carboidrato, que são as farinhas de oleaginosas, né? Das castanhas e tal. E aí nós começamos a fazer experimentos, né? Ela lá e eu aqui. Então a gente ia lá, comprava as farinhazinhas, umas sementinhas, tal, mistura. E aí deu certo? Ah, não ficou muito bom, ficou duro, bateu, não sei o quê. Agora ficou melhor, agora ficou... E aí a gente foi ajustando para nós, né? Para o nosso consumo. Mas aí acabamos entrando nessa, tanto ela como eu, entramos nessa de redução de carboidratos, né? Não só na questão do pão, mas, por exemplo, substituindo a massa, né? O macarrão, né? Por o espaguete vegetal, né? Que a gente faz com abobrinha, palmitos, né? Então a gente foi fazendo pequenas trocas inteligentes na alimentação e reduzindo carboidrato no todo, né? Resultado disso, o meu marido, na época, estava com sobrepeso. Ao longo de 5 meses, ele perdeu coisa de 26 quilos. Naturalmente, assim, sem, sabe, sofrer e tal. E aí, quando eu vi aqui, e aí, junto com a perda de peso, veio a pressão mais regulada, com uma série de benefícios para a saúde dele, né? E quando eu observei aquele case na minha frente, assim, né? Falei, gente, como a alimentação tem um impacto absurdo, né, na qualidade da saúde e tudo mais. Aí aquilo me deu gás para pesquisar ainda mais. Aí foi a fundo. Daí eu e a Gladys, cara, vamos pesquisar a fundo porque é muito interessante. E nessa de a gente fazer o nosso pão, aí, né, vai amigos em casa, tanto aqui como lá, né? Aí eu tinha um pãozinho feito, daí a pessoa provava e, nossa, que delícia, aquela coisa, começa. Você que faz, disse, eu faço, porque né, o Big precisa reduzir. Aí eu já colocava na conta dele. Né? Não, pegava o 15, né? Ele está fazendo uma dieta e a gente está reduzindo carboidrato. E foi tantos elogios e tanta, sabe, as pessoas, mas por que você não faz isso aí para vender? Né? Poxa, mas não tem isso no mercado. Isso há 5 anos, né? Então, há 5 anos, realmente, quase, apesar de low carb, essa dieta low carb não é algo recente, já é uma terapia nutricional, assim, usada para diabéticos já há muitos anos, né? Mas não era uma coisa tão difundida. Né? Então, aí um dia eu e a Gladys, né, comentamos, porque o mesmo acontecia com ela lá, né? As vizinhas do apartamento sentiam um cheirinho, iam lá ver o que era e tal. E aí um dia a gente conversando, assim, e se a gente começasse a fazer isso realmente para vender? Porque a gente percebeu que havia uma lacuna no mercado, né? Que não tinha esse produto ainda. Né? Se você quisesse procurar um pão low carb, naquela época não existia. E aí nós, vamos ver. E aí começamos assim, meio que, primeiro vendendo para os amigos, né? Para os amigos dos amigos, que já iam indicando. Eu sei que, assim, de repente, quando a gente menos esperava, assim, a gente já estava com pães em lojas, porque daí as pessoas iam falando e daqui a pouco uma loja já entrava em contato. E esse processo de vamos fazer pão para emagrecer os 2 quilos que perturbam, né? E estou com pão dentro de uma loja, né? Já trabalhando comercialmente, foi um período de quanto tempo, Vanessa? Foi um período muito rápido, assim, foi coisa de 4 meses. Caramba, eu pensei algo em torno de 1 ano, não? Não, foi muito rápido. E a Aleca nasce já quando vocês resolvem vender? Tem uma historinha bem interessante aí. Eu comecei primeiro, assim, teve um delay aí de, sei lá, de uns 15 dias. Eu comecei e a Gladys começou a fazer também. E aí, quando eu comecei, eu nunca tinha feito nada nesse sentido, né? Porque a minha vida inteira eu fui editora, né? Prestava serviço, eu nunca tinha produzido, assim, um produto, né? Mas, né, a gente tem aquela coisa do capricho, assim, né? E eu falei, poxa, se eu vou vender um pão, eu tenho que, no mínimo, ter uma embalagem bacana, ter um nome, uma etiqueta, né? Eu não ia vender um pão, assim, simplesmente, sem uma apresentação. E aí eu estava tão feliz, realmente, assim, eu estava tão empolgada, assim, naqueles dias, que um dia eu acordei com a palavra alegria. Esse meu pão vai chamar alegria. Eu fui lá pro computador, fiz a etiquetinha e tal, diagramei uma coisinha bem simples, impresso em casa mesmo. Alegria, uns arabesquinhos e tal, botei meu nome, meu telefone, né, os ingredientes, né, porque tinha que, né, e fiz uma embalagem bonitinha e comecei a vender dessa forma. E em seguida eu mostrei para a Gladys, ela disse, eu também quero fazer assim bonitinho. Daí eu falei, vou te passar esse modelo, só que daí não sei se tu vai usar o mesmo nome e tal. Vamos tentar registrar? Vamos. Entrei no INPE, não dava, porque a Nestlé já tinha registrado. Alegria. Aí, não dá mais para registrar, então vamos... Então ela disse assim, então eu vou procurar um outro nome, porque se isso aqui que isso dá certo um dia, né, a gente tem um nome liberado.
E o nome que ela pensou, gente, se fosse assim, dava um livro isso daí. Ela pensou em Carinho, mas meu povo vai chamar Carinho. Ah, beleza. Então, assim, era a mesma etiqueta, o mesmo layout, tudo, só mudava o nome, o telefone e o endereço. O resto era tudo igual, então tinha a mesma apresentação. Isso era nesses 4 meses, nesse período, foi assim, no final do ano, assim, até dezembro. Em dezembro a gente estava com eles já bonitinhos. Quando a gente decidiu, nossa, tá dando muito certo, as pessoas estão procurando, as lojas já querem, né? Vamos ter que abrir uma empresa para formalizar isso, alegria, né? E tal. E, ok, aí, bom, então vamos fazer um Facebook, né? Um Instagram, tem que ter uma marca. E ela estava fora do país, ela estava em Berlim, onde mora a filha dela. E nós conversando pela internet, falei, Gladys, eu tive de repente aquele brainstorm, né, de nome e tal, daqui a pouco me veio, cara, o Aleca, que é alegria e carinho, né? Isso foi uma coisa, assim, que foi uma inspiração mesmo. De repente, parece que eu vi a palavra, assim, né? E eu falei para ela, eu estava, né, digitando, Gladys, o que tu acha de Aleca? E aí ela, ha, parece moleca, né? Ela achou engraçado a sonoridade, né? Eu falei, não, eu acho que é um nome bom, né? E aí, não, vamos pensar melhor. Falei, tá bom. Aí, acabou a ligação, eu entrei lá no Facebook. Criei a página Aleca. Porque eu tinha certeza que esse nome era um nome que ia ser ótimo, entendeu? Não sei, eu tinha essa... E aí ficou. Né? Não, então, e a historinha, né? Eu criei a revelia dela. Com carinho. Não, e exatamente. Então, acabou que tem uma história real, né? Uma história que é espontânea, não teve um marketing para criar esse nome. Foi uma coisa realmente totalmente... orgânica, né? Como os cães. E aí criamos, tal, e aí começou a história de colocar a marca nas redes sociais, né? Então, foi esse o nosso início oficial, quando a gente, né, deu o nome, né, um nome único. Surge a Aleca. Aí surge essa marca Aleca. E aí começamos a trabalhar, sempre ela lá e eu aqui. A gente tem 2 empresas, né, separadas, mas a gente trabalha uma marca única, né? Certo. Tá, e aí existia um modelo de pão? Modelo, eu acho que uma receita, sim. Então, né? Aí teve a primeira receita, foi quando a gente então estava com a receita definitiva, que é a nossa primeira receita é o pão de castanha do Pará. Que tá aí. Vou achar, vai falando aí que eu vou achar. O pão de castanha do Pará, esse foi o nosso primeiro receita. Eu vou cortar, vou abrir, tá? Vou cortar pra gente experimentar esse que é da receita original. Esse é a nossa primeira receita e até hoje ele é o carro-chefe. Até hoje ele é disparadamente o que mais agrada, o que mais vende. E depois a gente foi desenvolvendo outros, né? Outras variações dele. Aí tem o pão de linguiça, de azeitona, aí tem o pão de coco. E agora, recentemente, a gente lançou mais 2 sabores, que é o de cacau, que está ali também, cacau e especiarias, e o tradicional sem sementes. Pessoa com paciência. Né? Vamos lá. Aí vou cortar aqui, vou experimentar. O ideal, claro, era uma manteiguinha, uma geleia. Mas ele também, ele é bacana para comer purinho também, né? Sim. Bom, primeiro mostrar assim, ó, pessoal. Ele é fofinho, né? A gente imagina, né, com outro tipo de farinha, vai ficar duro, vai ficar não sei o quê. Não. Ele tem uma umidade natural, assim, tem pedaços de castanha do Pará. Eu sou suspeita. Porque eu experimentei, foi esse pão, né? Foi. Sim. No final de semana, eu estive lá na Vanessa e a gente comeu um fundi, né? Corta um pedacinho. Ele harmoniza bem com várias coisas, com caponata de berinjela, com uma pasta de abacate, ele vai super bem. É bom demais. Até purinho, assim. Né? Purinho, temperadinho, parece tá comendo, sei lá, um salgadinho. E você citou a experiência do Big, mas você tem uma experiência pessoal de um resultado não só na perda de peso, de um problema crônico que você tinha. Sim. Quando a gente começou a limpar a alimentação, né? Porque, na verdade, assim, o que é... muita gente acha que low carb é a dieta da moda. Não. O que significa? É você limpar a tua alimentação. De quê? De industrializados. Né? Aquele conceito maravilhoso que eu acho que é o descasque mais e desembrulhe menos. Né? Exatamente. Então, quando você faz o teu alimento em casa, né? Deixa de comprar coisas prontas, semi-prontas, uns pré-cozidos, essas coisas. Ou seja, quanto menos embalagem, mais saudável. Quanto menos conservante, né? Quanto menor a vida útil do alimento, mais saudável ele é.
Então, quando você... É aquela história do leite, né? Eu sou do tempo, né? Exato, que o leite talhava, né? Não, que a gente ia com... A minha avó tinha vaca de leite, depois ela vendeu e a gente ia com uma embalagem de alumínio, assim, na vizinha pegar o leite, né? E depois, isso quando eu estava na casa da minha avó. E aqui em Itajaí, a gente tinha o seu Vili, que era um leiteiro, que vinha com aqueles negócios, né? A gente limpava e sempre tinha 2 lá em casa e ele levava, mas né? tinha que consumir rapidinho, ferver. Óbvio, ferver chegava, fervia, né? Deixava aí até em cima. Vez ou outra transbordava no fogão, era um horror de limpar. Quem nunca, né? Quem nunca. E aí também, 2 dias no máximo, né? Tirava aquela natinha e tal. Então, você lembrou exatamente o que é. É você tentar levar a tua alimentação o mais próximo possível da alimentação dos teus avós. E é muito louco, né? Porque quando tu imagina hoje que o leite dura 3 meses numa caixa, aquilo não pode ser leite, não pode ser, né? É outra coisa. Então, é isso, é você simplificar, é você limpar, você tirar todo o industrializado, né? Então, assim, nada de bolachinhas, de snacks, não, nada disso, né? Assim, bicho, planta, né? Ovos, aí esse pão que é super, né, nutritivo e natural, né? Porque ele é feito só com farinha de castanhas, sementes e ovos, essa é a composição dele. Não tem bruxaria nenhuma, não tem nenhum nome na lista de ingredientes que você não saiba pronunciar. Isso é bem legal e a gente aprender a olhar também a etiqueta de produto, tá? A gente vai falar disso no próximo bloco, porque eu tô comendo esse pão, tá muito bom, eu vou terminar aqui, vou dar rapidinho nosso intervalo e a gente volta nesse papo ótimo aqui. Volto já. Estamos de volta com o nosso Papo Reto de hoje, com sabor literalmente delicioso, porque a gente está aqui recebendo Vanessa Leal, ela que é proprietária, fundadora, criadora da Aleca, que é uma empresa que produz, em última análise, pães low carb, né? Ou seja, diminuiu radicalmente a caloria. Vanessa, um pão normal que a gente compra, esses de forma aí que a gente compra em mercado, ele tem em média quanto de caloria e esse em comparação ao seu? Então, primeiro assim, o que a gente se preocupa na dieta low carb, né, nessa alimentação mais natural, não é a questão das calorias, não são as calorias que contam tanto, porque caloria para nós é valor nutricional, né? O que você precisa reduzir, né, o que é legal reduzir, são os carboidratos, porque o carboidrato é que se transforma em gordura, né, no nosso organismo, ele é uma caloria vazia, vamos dizer assim, né? Esse pão ele tem uma densidade nutricional absurda, assim, porque a composição dele é castanhas, sementes e ovos, ou seja, é altamente proteico, tem gorduras boas, né? Ele é muito rico em boas gorduras, você vê que ele tem uma umidade, né? Não é um pão seco, né? Na conta. Por isso ele dá muita saciedade. Você vai ver que você vai comer uma fatia, você vai ficar com uma saciedade assim por um bom tempo, porque ele realmente ele nutre, né? Diferente dos outros, né? Que tem parece que é o contrário, né? O pão de trigo, de farinha, né? Ele vai fazer exatamente o inverso. Ele vai te dar uma saciedade momentânea, ele vai fazer um pico glicêmico e dali a meia hora você está com fome de novo. Bom, aqui a gente tem, né, as informações nutricionais. Sim. Numa fatia, por exemplo, você tem 1,8 gramas de carboidrato. Isso é pouquíssimo. Isso é 1% do valor diário que um ser humano deve consumir. Né? Um pão normal normalmente tem em torno de quanto de carboidrato? Daí já é uma fatia. Pelo menos 30, enfim, 30 gramas. Acho que sim. Gente, é muita diferença. Muita diferença. O nosso pão ele é certificado pela Associação Brasileira Low Carb, a ABLC, né? Então, assim, são poucos produtos que hoje no Brasil são certificados, os nossos são. Isso o que garante? Garante que realmente o que está dito aí é verdadeiro, porque os pães vão para lá, eles analisam, eles fazem inclusive testes de glicemia, né? Uhum. Então tem técnicos que eles fazem a medição da glicemia, comem, esperam um tempinho e medem de novo. Então assim, não pode ter alteração na tua glicemia depois de comer esse pão. Isso que prova que ele é realmente baixo carboidrato. Ele não vai causar aquele pico glicêmico, né?
Então, depois que ele passa por uma série de exames, análise dos ingredientes, então eles certificam porque ele está realmente dentro dos padrões, ele pode ser chamado realmente de um pão tem bom carne. esse selinho aqui. Então, por que isso é importante, Roberta? Porque assim, o nosso pão ele é indicado, por exemplo, para diabéticos, né? Ele atende também celíacos, intolerantes à lactose, porque atende todas essas restrições alimentares. E quando a gente está falando de saúde, a gente tem que ter esse respeito pelo consumidor, né? Porque senão você já pensou, seria muito fácil simplesmente colocar ali que é low carb. E se não fosse, eu posso estar causando um problema sério de saúde para uma pessoa que realmente vai em busca desse alimento, porque tem uma recomendação que não médica, né? Claro que ele tem o efeito da perda de peso, sim, mas a grande maioria consome por não ter alternativa. Exatamente. Né? Então, a gente tem exatamente esses consumidores que precisam, inclusive crianças diabéticas, tem muitos cases bacanas, assim, né, de pessoas que depois dão esse feedback da gente, que a gente fica muito feliz, assim, de poder, assim, sabe, assim, de mãe falar assim, meu filho sofria porque ele não podia comer pão, tem 9 anos e agora ele está feliz porque tem pão para ele comer. Cara, isso não tem preço que pague esse tipo de retorno, assim, né? Você saber que você está atendendo alguém que antes não tinha opção, né? Hoje a Aleca produz em média quantos pães por dia? Média, né? Vai. Nós temos 2 unidades, né? Nós temos a fábrica aqui em Itajaí e a de Curitiba. Eu acho que as 2 fábricas juntas, talvez uns 500, 600 pães dia é a nossa tiragem hoje. Tá, e aí começou o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo do amigo, chegou, né, em 1 ou 2 lojas. As vendas são todas espontâneas ou vocês bateram de porta em porta? Como é que foi isso? No começo a gente apresentou aqui e ali, né, então tem assim uma loja que até hoje compra comigo, foi a primeira loja em Jaraguá do Sul, uma em Porto Alegre, que foi uma das primeiras também, então tem aqueles nossos clientes mais antigos, mas assim, foi no início a gente fazia esse movimento mais assim de apresentar. Mas depois, assim, no boca a boca. Foi muito importante e os próprios clientes, consumidores, vão nas lojas e pedem. Então, se a loja não tem a marca, eles pedem. E aí a loja vem, olha, um cliente pediu a marca de vocês. Então, isso é legal. Isso não tem preço, né? E vocês basicamente trabalham, tu ali na fábrica de Itajaí? Eu tenho uma assistente e a Gladys tem 2 assistentes lá, porque a fábrica dela é um pouquinho maior, porque ela está numa cidade também que é bem maior. Né? E há uma projeção de crescimento? Ou assim, porque também tudo certo, né? Olha, tô 500 pão por dia, tô legal, né? Sim, sim. Hoje a gente atende tranquilamente Santa Catarina, né? Pode chegar em todas as cidades. Rio Grande do Sul, a gente está em muitas cidades, já tem muito, muito mesmo. A Gladys Curitiba, acho que 90% da produção dela é absorvida em Curitiba, porque, né? Mas ela também atende várias cidades no interior do Paraná e São Paulo, umas 3 cidades a gente está no estado. Mas a gente está num momento agora de expansão, então acho que agora São Paulo a gente vai entrar mais forte a partir desse mês, porque a nossa limitação, o que é? A gente só não está no Brasil inteiro, porque tem demanda e as pessoas pedem, né? Todo dia tem gente pedindo em todos os estados, porque a gente tem ainda a questão da barreira da logística, porque como o pão é perecível, né? Ou seja, o ideal é assim, você fez esse pão quando? Hoje. Quero ver. E ele fica até 72 horas fora que é o máximo do tempo que eu posso transportar. Então, eu só posso chegar em praças onde eu chego em 3 dias. Em 3 dias. Qual que você me indica aqui para experimentar das novidades? Olha só, tem o pão de cacau. O pão de hambúrguer, gente, uma graça, sim, né? E hoje em dia, com hambúrguer vegano, quer dizer, dá para ter uma alimentação, né, toda certinha. Tu diz o de cacau. Cacau e especiarias. Gente, olha só. E outra coisa, quando você olha um rótulo, a ordem em que as coisas aparecem é o que tem mais quantidade, né? E é importante porque às vezes a gente compra um produto achando que está arrasando, que é um produto natural, vai ver, primeiro tem acidulante, corante, blá, 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 e no final tem lá alguma coisa que tu conheça. Então aqui tem água, farinha de castanha de caju, ovo integral desidratado, eritritol, que é o quê? Que é o adoçante natural. Adoçante natural, que é bom, né? Não tem açúcar. Farinha de coco, cacau em pó, fermento biológico, vinagre, psinium, que é uma fibra, olha, bicarbonato de sódio, sal e aroma natural de especiarias. Vou abrir aqui já bem louca, porque não tenho paciência para tirar o negocinho. E vamos experimentar então o pão de cacau. Obviamente doce, né?
Esse aqui dá para comer. Vamos ver, agora vamos ver o seu paladar. Vamos lá, eu sou sincera. Para mim ele é doce, mas a gente já... Eu acabei de comer um salgado. É bem levemente adocicado. Não, é doce. Né? Passa de bolinho isso aqui. Passa por bolinho. Você sabe que tem muita gente que faz receitas a partir dele. Sei lá, monta uma taça com ele, sabe? Assim, sim, eu já pensei que, morangos e cremes. Ou faz uma cobertura, tem gente que faz, assim. Cara, ele tem uma texturinha aqui de bolo mesmo, você sabe? De um bolinho de chocolate. Bom, né? Com um chazinho, assim. Olha, café. Amo muito tudo isso. Gente, ó, artesanal, 0 glúten, 0 lácteos, rico em fibras, rico em proteínas e super saboroso, de fato. Esse eu atesto. Gente, é bom mesmo, tá? Bem bacana. E essa história toda aqui também de glúten e tal, então celíacos, diabéticos, podem consumir. Intolerantes à lactose, né? E esse feedback que vocês têm dos clientes, que você falou, né, de crianças, diabéticos, poxa vida, né? De repente foram privadas do pãozinho seu de cada dia e voltam a poder consumir com esse produto, né? Claro, né, Vanessa, que assim como os orgânicos, as pessoas, mas é tão mais caro. Cara, quanto que é caro, né? Quanto que a gente gasta, às vezes, com um remédio para controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar não sei o que. Claro, ele é mais caro, justamente porque os produtos usados aqui não fazem ele render mais, fazem só ele ser saudável. Exatamente. Né? Diferente da indústria convencional aí, que não tem esse compromisso final com saúde. E até o fato de vocês... quanto tempo a Leca existe já? 5 anos. De vocês terem expandido aos poucos? É uma preocupação, né? Com qualidade, né, Vanessa? Sim, claro. Nossa. Não, e assim, a gente tem só feedbacks positivos, graças a Deus. Assim, as pessoas... é só olhar no nosso Instagram, assim, as pessoas que compram, elas são apaixonadas pela nossa marca. Isso é muito legal, elas são fãs da marca. Então, assim, ela chega em casa, ela não resiste. Ela corta, faz uma foto bem bonitinha do seu café da manhã, coloca lá a marca e tal, e marca a gente. Então, a gente tem muito retorno nesse sentido, assim, das pessoas que marcam e fazem questão de postar, né? Assim, porque Você teve redução também de enxaqueca, né, Vanessa? Ah, sim, eu tinha muita enxaqueca. Então, quando eu limpei a minha alimentação, né, só pelo fato de reduzir, porque você reduz o carboidrato, naturalmente você está reduzindo o glúten também, porque eles andam meio juntos, né? Então, você desinflama, né, porque o glúten é muito inflamatório, né? A enxaqueca tinha um fundo de glúten, né? Eu acho que tinha. Eu nunca fiz assim, exames para constatar, mas eu sei porque eu tenho muito menos, né? Muito raramente eu tenho enxaqueca. Eu tinha frequentes, quase diárias. Assim. Sim, eu acompanhei algumas. Vanessa, onde é que as pessoas te acham? Bom, a nossa fábrica é aqui em Itajaí, né? Ali no quilômetro 12, que vai para a Brusque, ali, mas é Itajaí. E você encontra o pão em lojas aqui em Balneário Camboriú e em Itajaí, demais cidades, né? Mas para quem é daqui da região, você pode entrar no nosso site, que é o aleca.com.br. Aí lá vai ter lojas, né? Então a pessoa entra lá, tem um mapinha, ela joga lá o CEP dela e ela vê quais são as lojas perto dela, né? E vocês indicam receitas aqui? No nosso Instagram, a gente publica muita receita. A gente faz muita receita utilizando os pães, naturalmente, e às vezes não, às vezes são receitas que não tem nada a ver com os pães, mas a gente faz muita receita a partir dos pães. Faz muita sugestão de consumo, né? E muito legal como resultado dessa história da Leca é você descobrir um propósito, né, Vanessa? Você descobriu um filão de mercado, um propósito, um plano B, que virou plano A. Não, e assim, eu jamais imaginaria, porque a minha vida inteira foi ligada à comunicação, né? À edição, à produção audiovisual. E eu jamais imaginava iniciar um projeto, né? Com já quase 50 anos, né? Exatamente, depois de 5 anos. E começar um projeto assim, do nada, né? E de maneira tão orgânica, tão, assim, espontânea, né? E tem muita autenticidade no nosso produto, né? Porque, assim, ele não teve assim, vamos investir num empreendimento, vamos, né? Não. Ele nos levou
né, aquilo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, que era a gente estar hoje, né, à frente dessa marca tão simpática, tão bacana, né, que a gente se orgulha tanto. Vanessa, eu adorei. Vou provar os demais pães, não vou provar todos hoje. Claro. Mas de fato, tá, gente? Eu absolutamente, isso não é um publi editorial, né? Eu não estou fazendo publicidade, vou pagar pelos pães, faço questão. Chamei porque provei na casa dela, achei muito legal toda a história, todo o conceito, né? Volto a dizer, não é um publi editorial, então não tem nenhum compromisso de dizer que o pão é bom, mas este castanha super saboroso, melhor do que se você estivesse comendo um salgadinho e com a sensação de sabor muito parecido. Este cacau parece um bolinho de chocolate, assim, sabe? Docinho, mais leve, fluidinho, gostoso de comer. Tenho certeza que os demais devem ser bons. Tem o de coco, o de hambúrguer, que eu também vou experimentar, e o pão de linguiça. O pão de linguiça deve ser uma loucura, né? Tem mais 2 sabores ainda, não é que era muita coisa. Não, tá ótimo. Já vou experimentar esses aqui e se Deus quiser, vou comprar mais, que as pessoas podem comprar também pelo site, sim, né? Sim, também pode entrar em contato conosco. Adorei a história, adorei o sabor, adorei acompanhar um pouco desse empreendedorismo, né? E que sucesso para a Leca, para vocês, e sempre tiver novidade, volte aqui. Sim, obrigada. Gente, conversei com Vanessa Leal, a proprietária, criadora e inventora da Leca, essa empresa de pães low carb. E muito mais do que falar da marca, gente, todas essas histórias que a gente traz aqui todas as noites, elas têm o objetivo, claro, de trazer informação, né? Quanta gente aí que está com sobrepeso, que está com dor de cabeça, que está com pressão alta. Putz, pode ser glúten? Pode ser as farinhas, o carboidrato em excesso, pode ser o açúcar, pode, né? Quem sabe você trocando, fazendo as substituições inteligentes, como disse a Vanessa, a nossa entrevistada aqui, você tem a melhoria de qualidade de vida, que no final das contas é o que a gente quer, né? Viver bastante, mas viver bem, não é isso? Então fica a dica. Também a dica de alguém que, a partir de uma demanda pessoal, percebeu uma oportunidade de mercado, isso pode estar aí pertinho de você, você não está percebendo, olha ao seu redor, perceba as possibilidades e, no final das contas, junte alegria e carinho, só pode dar certo. Adorei o papo, espero que você tenha gostado. Opa, boa. Fui com muita sede ao pote, peraí. Uma delícia. Adorei o papo, espero que você tenha gostado também. Beijo no coração e até a próxima.